responsabilidade fiscal, isso está amplamente em várias legislações, é 54% da receita corrente líquida. Então, durante o exercício, conforme vai se arrecadando as receitas e vai ocorrendo o gasto, vai se fazendo um equilíbrio. Arrecadou menos, o gasto de pessoal aumenta, arrecadou mais, o gasto com o pessoal diminui, porque é uma balança, é com base na receita corrente líquida. Então, arrecada mais, as despesas, o percentual diminui. Então, assim, tem um limite também que tem que, vamos dizer assim, um alerta geral ali, passou desse limite, 95% do limite, que é gastar 51,30%, passou desse percentual de gasto, o prefeito ele já, obrigatoriamente, já tem que tomar algumas medidas, cortar alguns gastos, aí envolve, por exemplo, hora extra, uma série de gastos estabelecidos na lei para reduzir esse gasto e não ter o risco de ultrapassar os 54%. Então, vamos verificar como ficou o município, já é o valor fechado do exercício. Bom, a despesa líquida com o pessoal durante o exercício. Então, a soma de 12 meses, dos últimos 12 meses, foi R$ 73.554.781,90, confrontando com a receita corrente líquida, que foi R$ 138.885.667,84. A gente verifica que a despesa total com o pessoal ficou num percentual de 52,96%. Então, fechou o exercício nesse percentual. Então, acima, já ultrapassou aquele limite que eu mencionei, que é o alerta, né? Em 1,66%. Então, já agora, nesse primeiro quadrimestre de 2026, o prefeito já tem que acompanhar. Não houve uma arrecadação relevante, tem que fazer os cortes e ele tem até 2 quadrimestres para baixar esse percentual. Então, ele vai ter que tomar esse cuidado para que não seja notificado pelo Tribunal de Contas. Então, e descumprimento de lei federal. Então, não pode, ele tem que já reduzir. Então, já fica o alerta, né, para o prefeito. E ele ficou abaixo do limite máximo, né, de 54, 1,04%. Mas ele não extrapolou. Só tem que ter o cuidado para esse início de 2026, para não haver aumento, tem que reduzir. Bom, o município também tem obrigação legal de fazer o repasse para a Câmara. Esse repasse ele é utilizado para a manutenção das atividades da Câmara. Então, mensalmente, né, o município faz um repasse. O limite é até 7%, veja bem, até 7% do total, somando ali a receita corrente líquida, verifica-se ali um percentual de 7%, então até esse montante o município tem a obrigatoriedade de passar. Não pode ser mais. Então, o município, a receita, para a base de cálculo, né, correspondeu a R$ 92.644.417,79. Foi feito o repasse, o repasse máximo seria R$ 6.493.733,92. Aqui ficou primeiro quadrimestre, mas aqui é semestre, tá? Ficou R$ 6.485.109,25. Então, percentual de 6,99. Ficou uma beiradinha ali para completar os 7%. Investimento em ensino.
Então, a Constituição, ela estabelece, né, no artigo 205, e no 212, que o município tem que cumprir um percentual de repasse para a educação, 25%. Considerando também as transferências de impostos, né? Neste caso, o município ele teve uma receita de R$ 96.098.131,85 e o valor mínimo seria R$ 24.054.532,96 e foi aplicado R$ 24.228.099,36, percentual de 25,21. Então, ele ultrapassou um pouquinho esse percentual e em 21%. Então, cumpriu mais esse índice obrigatório, né, em 2025. Tá. Investimento do Fundeb. A educação também recebe recurso específico para pagamentos dos profissionais da educação. Então, antigamente não era lei, mas se tornou lei, né? A Lei 14.113 de 2000, no artigo 26, ele estabelece a aplicação de pelo menos 70% para pagamento de profissionais. O município arrecadou de receita do Fundeb R$ 29.395.632,66. Tem um repasse do VAR, que é um repasse por aluno, né, para pagamento também dos profissionais, que é um acréscimo que vem conforme o município, a quantidade de alunos do município. Então, veio R$ 822.202,45. Foi aplicado, efetivamente, R$ 25.269.267,82, ou seja, 85,79%. A lei também estabelece que tem um limite que pode ficar, ou pode ser gasto com um resto a pagar no início do ano, que vai computar, ou é um limite máximo que não pode gastar desse valor dentro do exercício, que é 10%. E o município deixou de gastar nesse período, né, podendo gastar agora nesse primeiro quadrimestre, até R$ 2.395.721,31, 5,25. Então, abaixo do limite que, né, poderia ficar sem utilizar. Com relação pessoal, educação, o município conseguiu atender, cumprir os percentuais legais. Com relação à saúde, também tem uma norma que estabelece, a Constituição estabelece que 15% das receitas devem ser destinadas à saúde. Pelo menos 15%, né? É o mínimo. Então, o município, as receitas para fins de cálculo da saúde foi R$ 91.364.138,60. O valor mínimo que deveria ser aplicado é R$ 13.704.620,79. Foi investido, né, valor liquidado, R$ 123.461,27, um percentual de aplicação de 17,65, ou seja, 2,65 acima do limite mínimo. Então, também cumprindo com a obrigatoriedade na saúde, nos repasses para a saúde. Lembrando que as receitas, às vezes, elas têm variações. Educação é uma receita para fins de cálculo, saúde é outro, porque tem recursos que vêm para somar no cálculo da educação e outros da saúde. Então, acaba dando uma diferençazinha aí na questão dos valores para fins de cálculo.
Eu queria destacar aqui também as atividades que a equipe da Controladoria vem desenvolvendo. É um setor de fiscalização, e aí o trabalho é muito silencioso, é sempre ali individual com cada secretaria, nos momentos que tem que atuar. Então, assim, muitas vezes nem é tão visto quanto, né, a gente gostaria, porque a gente realiza um trabalho bem interessante, a gente tenta contribuir ao máximo para a melhoria, né? As fiscalizações, elas são no intuito de contribuir para que o serviço também melhore. Nós temos aí trabalho que vem iniciando agora para 2026. Ele, na verdade, ele já iniciou em 2025, que é a implantação do método COSO. É um trabalho bem complexo e vai envolver todas as secretarias. Nós já fizemos uma reunião aí com os secretários, prefeito, procuradores, para a gente apresentar o que seria esse